Agora o seguinte, a Geni trouxe hoje a primeira pesquisa dela. Foi o IPEC, não queremos aqui ofender ninguém, são empresas sérias, que trabalham sérias, com gente profissional séria. Estou aqui usando uma figura de linguagem para dar um pouquinho de humor, mas vamos concentrar agora o seguinte. Como é que as pesquisas, essas que estão no centro da discussão política hoje, pela, digamos, evidente incapacidade capital que aconteceu realmente naquelas horas decisivas do último domingo, dia 2 de outubro, como é que elas pegaram essas 72 horas? Saiu a da IPEC, que é um dos institutos mais respeitados, continua sendo respeitado, e ela trouxe os seguintes resultados. Eu vou ler aí para vocês estão acompanhando comigo. Lula tinha 58% dos votos válidos, agora tem 55%, segundo o IPEC. Bolsonaro tinha 42% na última pesquisa, agora tem 45%, ok? São os dados brutos, vou oferecer para vocês aí numa comparação. Que por razões jurídicas, eu preciso dizer a vocês que o Instituto ouviu 2.000 pessoas. Essa pesquisa foi feita entre os dias 3 e 5 de outubro, margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Abrúcio, o dado que chama a atenção é que o IPEC, quando projetou um segundo turno, isso ali nas horas que precederam a votação do dia 2 de outubro, dava menos para o Bolsonaro do que está dando hoje, substancialmente menos. Quer dizer, nessa tentativa de captar o que eventualmente será uma manifestação de voto do eleitor, e aqui eu reitero um editorial que nós aqui no WW vamos fazendo desde o primeiro dia. Consideramos as pesquisas uma ferramenta útil, desde que sejam entendidas como uma expressão de tendência e não como um retrato da realidade. Temos orgulho de dizer que nós sempre nos comportamos dentro dessa linha aqui. Então, se consideramos como tendência, ela detecta uma forte tendência de subida do Bolsonaro. Confere? Confere. Pesquisa, gente, é uma tendência de um determinado momento. Isso que é cientificamente a gente fala desde as grandes pesquisas eleitorais nascidas na década de 30 do século passado. E o que acontece hoje, acho que é só um parênteses que eu acho que é importante, a velocidade que as informações têm hoje, que correm entre as pessoas, é muito maior do que na época em que essas pesquisas foram montadas metodologicamente. Esse é um ponto que tem que ser dito cientificamente. E, portanto, essa velocidade que se dá nos últimos... Isso não é um fenômeno brasileiro, é bom que se diga, porque o Congresso brasileiro acha que vai fazer censura às pesquisas, vai resolver. Então tem que fazer censura na França, nos Estados Unidos, na Alemanha. Né? Quem sabe, digamos, o Partido Liberal nos leve à Venezuela. Não é isso. Existe um fenômeno, que é um fenômeno real, cientificamente falando, de uma velocidade muito rápida de mudança e que é muito menos captada pelo tipo de pesquisa que nós temos hoje, porque os meios de comunicação mudaram, os meios de informação. E olhando para essa pesquisa, é claro isso. Tem um eleitor que ia votar no Ciro, eu estou falando de quase 4 pontos percentuais do eleitorado, mais 1 ou 2, mais ou menos, de indecisos, dá 5 a 6 pontos percentuais, que já no primeiro turno migrou para o Bolsonaro e vai ficar com ele. Acho muito difícil que ele volte agora. Não, vou voltar para o Lula porque eu era Ciro em algum momento. Este já foi. Então, este retrato de hoje já mostra as mudanças que houve, William, no final de semana e no voto. Agora nós vamos ter que acompanhar os eleitores que efetivamente votaram no Ciro e que efetivamente votaram na Simone, como que eles vão continuar se comportando. E nós vamos fazer vários retratos ao longo de todo esse tempo. As pesquisas do IPEC, do IPESP, a pesquisa do Datafolha, são pesquisas muito bem feitas, mas nós temos também outras pesquisas, como a pesquisa do Atlas e outras que aferem muito fortemente essas mudanças vinculadas à informação e tecnologia. E isso é importante dizer. Mas eu acho que não é uma questão só de acertar o número, o que é importante são coisas que as pessoas não veem. Quando você olha, por exemplo, os dados da pesquisa do IPEC ou do Datafolha no final de semana antes da eleição, ela já dizia que havia um espaço para, digamos, 20% dos eleitores mudarem de voto. E se você fizer a conta, foi isso que ocorreu.
Então, bom. assim, as pessoas não olham os dados. Assim, se nós olharmos a pesquisa de hoje, William, do IPEC, tem lá um dado de quantos têm o voto decidido e quantos não. Desse grupo que não tem e aqueles que declaram indeciso, esses que não têm são aqueles que declaram voto no Lula ou Bolsonaro, mas meu grau de decisão é X ou Y, e mais indecisos, é uma quantidade bastante razoável para ser disputada na eleição, e pode mudar o cenário. Para a gente poder dizer, a partir também da nossa observação do comportamento dos atores políticos, como você fez, como eu terminei a abertura desse programa dizendo que é uma eleição em aberto. Sim. Caio. Eu acho que o principal dado dessa pesquisa de hoje é que o Bolsonaro consegue aumentar a taxa de aprovação do governo. É a menor distância entre aprovação e reprovação desde o começo da campanha. E quando olhamos a tendência ali, tem uma subidinha sensível no Bolsonaro, em comparação com o 1º de outubro, e o ex-presidente Lula vai de 48 para 45, isso mostra que essa estratégia da campanha do Bolsonaro de tentar vender o governo e tentar aproveitar, que é o que governos em reeleição fazem nas campanhas eleitorais, é vender as realizações, né? É uma estratégia que deu certo. E se somarmos isso à expectativa quase que generalizada em muitos setores da sociedade de que a eleição acabaria domingo, estimulada por muitos setores da sociedade, vendida por muitos setores da sociedade, cada declaração de voto no Lula semana passada era soltar o foguete, por aí vai. Isso mostra que há uma tendência da campanha governista de manter isso, e o cenário todo do tabuleiro, em princípio, ajuda, porque ao mesmo tempo, né, 10 minutos, você tem uma questão aí que até sábado à noite, e nós mesmos também, analistas, né, repórteres, colocávamos que não tinha mais caixa de ferramenta para o Bolsonaro, e que a campanha do voto útil era um grande acerto, e passam-se 5 dias, todos revendo ali a posição, todos muito mais cautelosos, né? Todos estamos, né, mais cautelosos, de fato concordo que é uma eleição em aberto, ainda considero que o Lula tem um leve favoritismo. Eu acho que todos, inclusive nas campanhas, tomaram aquilo que o motorista de ônibus chama freada de arrumação. Sim. E tem um lance que era muito pesquisa. Todo dia pesquisa. E, estabilidade, não muda nada faz um ano. Eu não quero cortar o assunto, pelo amor de Deus. Até porque a gente se dedicou aqui a isso e a nossa função é tratar as coisas como elas são, não brigar com notícia. Não é que a gente gosta ou não gosta da notícia, a gente não briga com ela. É notícia, é notícia. A notícia foi isso. As pesquisas tiveram um grave problema aí e estão sofrendo com essa credibilidade.